Sejam bem-vindos a mais um Conversas Tributárias, os nossos talks aqui na sede do Tex Group dentro da Fenaló, nosso estúdio itinerante nessa Fenaló 2025, que está trazendo milhares de advogados para circular nessa feira. E eu tenho conversado aqui com convidados incríveis, convidados que têm agregado muito valor para a nossa audiência, que são referência nos seus setores de atuação. E eu tenho o maior prazer de receber aqui a doutora Mariana Gonçalves. Muito prazer de estar comigo aqui nesse Tex Talks. Mariana, que é fundadora do Caixa Preta DV, é sócia, gestora do Resende Gonçalves Advogados e tem também uma companhia chamada Client, a multiempreendedora do mercado jurídico. Mariana, muito bem-vinda, satisfação de ter aqui. Muito obrigada. Eu adoro empreender. Tô vendo. É. São muitos negócios ao mesmo tempo, né? É verdade, é verdade. Mariana, falar de empreendimento no jurídico, a gente tem que passar por gestão, né? Qual o grande desafio que você vê dos advogados hoje no ambiente de gestão? Como que eles fazem para prosperar na advocacia dentro de uma área que hoje não é ensinada na faculdade de Direito, né? A gente passa 5 anos, pelo menos 5 anos, para concluir a graduação. Depois tem o período de estudo para ordem, depois muitos vão para pós-graduação. E eu falo que a gente dedica talvez ali 7, 8 anos, a maioria de nós advogados, para executar um pilar só do escritório, que é o pilar da operação ali da atividade fim. Mas existem vários outros pilares que, sem eles, de forma equilibrada, não se tem uma advocacia lucrativa e com uma longevidade adequada. Então, me parece que hoje o maior equívoco do advogado é colocar toda a energia e toda a expectativa no conhecimento técnico que ele tem e esquecer, que não estou dizendo que isso não é importante, isso é de extrema relevância, o produto que ele vende, o serviço que ele vende, né, saber executar aquilo que ele prometeu, que ele ofertou para o mercado. Mas ele precisa lembrar que antes de ser um bom advogado peticionando, executando uma demanda, um contrato, qualquer coisa assim, ele tem que ser um bom comercial, ele tem que ter técnica para atração de cliente, ele tem que ser um bom gestor, um líder bom, uma boa pessoa para analisar os relatórios financeiros e para tornar aquele negócio tanto lucrativo, como eu falei, né, com longevidade. E pensando nesse aspecto, eu acho que a carreira realmente, o advogado, ele é straight to the point na parte técnica, né? A carreira meio que natural, né? Sai da faculdade de Direito, vai fazer uma especialização, depois uma segunda especialização, pós-graduação, às vezes um MBA, tem gente que caminha para um mestrado acadêmico, outros para um mestrado mais profissional, mas sempre aprofundando em temas que dizem respeito à área que ele atua, né? Seja o criminal, o tributário, família, mas a gestão fica de lado. Fica muito de lado. E nunca dedicam tempo para estudar sobre isso. Essa energia, esse dinheiro todo que é gasto para essa técnica profissional ali da atividade fim, ela não é gasta na mesma proporção para os outros setores. E se acredita que basta eu saber fazer uma boa petição, eu conduzir um bom processo, eu serei um bom advogado para o meu escritório. E isso não é uma verdade. Talvez seja um ótimo associado. Eu quero um associado desse jeito, que dedicou a maior parte da vida na técnica. E deixa que eu vou ser a empresária desse advogado, né? O dono do escritório, ele precisa se preocupar com as outras áreas. Ele precisa sair dessa cadeira. E é tão difícil arrancar um advogado da cadeira ali do escritório, que fica escrevendo a peça, que fica fazendo audiência, pedindo para despachar com o juiz. É super difícil tirar esse advogado de lá e colocar ele na cadeira dele, que é a cadeira do dono do escritório. E é isso que a gente precisa ter, esse movimento. Algumas pessoas ficarão na atividade fim. E a gente precisa ter essas pessoas com muita inteligência, com muita ferramenta, para também não usar o tempo sem necessidade dessas pessoas, né, do nosso time. Mas alguém vai ter que sentar na cadeira do dono do escritório para conduzir esse navio para um mar bem bacana. Que legal. A gente percebe que muita dificuldade, de fato, dos advogados é esse gerenciamento do tempo, de dividir o tempo entre tempos de audiência, atendimento de clientes. Tem gente que ama peticionar, né? E talvez o ápice da carreira de um bom advogado, empresário advogado, não seja estar na frente de uma petição, né? E aí você criou uma comunidade, Isso. que é hoje uma das comunidades mais famosas do Brasil. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a tua comunidade, a tua história, e como você tem revolucionado, né, milhares de advogados aí no Brasil. Eu me tornei advogada porque eu entendi que naquele momento que eu terminei a faculdade, o mercado não ia me absorver. Eu era recém-formada, recém-divorciada e com um filho de 4 anos.
eu não tinha o perfil para ser associada, eu tinha muitas limitações com essa loucura toda que estava a minha vida. E aí eu abri meu escritório de advocacia. E eu bati muita cabeça, porque eu era uma boa aluna, mas eu não era uma boa empresária ainda. E aí eu tive que ir atrás dessas informações todas, até começar a alinhar em perceber que só fazer um bom contrato de compra e venda de imóveis não me deixaria realizar os sonhos financeiros que eu tanto queria. Então eu falei, não, eu vou estudar isso daqui, eu vou fazer esse escritório um negócio lucrativo. E aí comecei a desenvolver essa técnica, analisar muita coisa, sair do direito e criei a comunidade do Caixa Preta. Então, a comunidade é toda a experiência que eu construí ao longo desses 11 anos, estudando essas matérias de administração e de gestão, e eu coloco tudo ali para esses alunos conseguirem absorver aquelas técnicas e aplicarem no escritório deles. Então, a ideia é essa, assim, é tirar o advogado desse lugar, da petição, porque na maior parte das vezes, não vou dizer todas as vezes, porque, claro, tem algumas exceções, mas na maior parte das vezes, o lugar menos lucrativo para o dono do escritório é na frente do computador redigindo uma petição. Por mais que ele ame muito e que ele faça muito bem e que ninguém no mundo faz tão bem quanto eu, porque eles sempre falam isso, né? Mas ninguém consegue fazer uma petição tão boa como eu, quase um alecrim dourado, né? Mas geralmente quando ele tá lá, é o lugar em que ele gasta mais tempo e a gente faz com que ele ganhe menos dinheiro. Se ele tivesse em uma outra posição, gerindo aquele escritório como um negócio, a gente faria aquele faturamento aumentar significativamente. Sensacional. E dentro da comunidade, qual é o maior desafio dos membros? Como se diz o Comercial. desafio número 1? Comercial, Venda, é sempre essa reclamação. Mari, eu sou ótimo, mas o meu comercial, eu não sei fazer comercial, eu não sei vender, eu não tenho técnica. Às vezes gastam dinheiro sem estratégia, né? Eu contratei um gestor, paguei R$ 3.000 aqui por mês e não me rendeu nenhum cliente, nenhum contrato. Mas, claro, aí você vai aprofundar ali para entender o que aconteceu. Não tinha uma estratégia, não tinha um produto a ser vendido, um serviço específico, né? A maior parte do problema começa no comercial. E quais são tuas dicas para quem tem esse déficit? Do comercial. O déficit de venda, o déficit do comercial. Porque o advogado tem uma curiosidade, né? Eu sou contador, sou advogado também, mas no meio do curso de Direito existe uma cadeira de ética profissional. Que ela quebra a gente. E a pessoa aprende que é quase que um pecado vender, isso né? mesmo. Então, isso, verdade, essa é a ementa da cadeira de ética. É um pecado vender. E praticamente as pessoas confundem, né? Mercantilização ou oferta de demandas litigiosas com venda na advocacia, que são coisas dissonantes, até a própria OAB orienta isso, mas aquele universitário que sai da cadeira da faculdade de Direito, de ética profissional, sai com aquela coisa, poxa, eu não posso vender. Qual é a dica que você dá para os advogados que precisam vender? Primeira técnica, primeira metodologia, o que você recomenda dentro da comunidade lá para eles Primeira coisa é atingirem perceber sucesso? que esse setor comercial ele se divide em 2 pontos de responsabilidade extremamente importantes. O marketing, que é responsável por atrair o maior número de pessoas para dentro do escritório, e um time de vendas, que é quem vai conquistar e converter aqueles potenciais clientes que o marketing trouxe para clientes dentro do escritório. Então, é fundamental que você consiga entender que são etapas, que existe uma técnica. Então, primeiro eu tenho que ter muito claro na minha cabeça o que eu oferto para o mercado, quais são os serviços. E quando eu falo assim, não é eu falar para você que eu faço, a escritório atende direito imobiliário extrajudicial. Isso é o amplo do meu escritório. Uma estratégia de venda é trabalhar com a elaboração de contrato de compra e venda de imóvel na planta. Então, aqui eu tenho um serviço e eu faço desse serviço uma campanha. Tenho uma estratégia para atrair o maior número de pessoas qualificadas e não perder tempo com lead desqualificado, né? As pessoas são muito curiosas, elas adoram conversar com um advogado, mas sempre tem 3 perguntas que eu gosto de fazer. Primeira, aquela pessoa tem uma demanda, porque às vezes é só uma curiosidade, ou às vezes ela acha que tem um direito que ela não tem. A segunda, eu de fato resolvo aquilo? Ou eu só vou trazer mais volume desnecessário para dentro do meu escritório? E o terceiro, que para mim é o mais importante, ela tem condição de pagar meu honorário? Porque se ela não tiver, isso daqui não é instituição filantrópica. Lamento, mas você vai ter que procurar uma defensoria, você vai procurar uma universidade que tenha o atendimento social para esse advogado. Então, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso ter uma qualificação muito perfeita desse lead. E aí eu levo para técnicas de venda.
eu apresento uma proposta, eu vou atrás desse cliente. Não é parecer desesperado, é parecer interessado. A gente tem muito medo de parecer desesperado. Então a gente tem esse negócio que a OAB diz que a gente não pode vender e a gente tem aquela sensação de que se a gente ficar atrás do cliente, a gente vai parecer desesperado. Mas não é desespero, é interesse. Eu, quando quero contratar um bom profissional, eu quero um profissional interessado em me ajudar. Se aquele advogado tá assim, joguei a proposta, agora é com ele, bom, ele não tá interessado em me ajudar, eu sou só mais um número ali. E aí você perde para muito escritório por aí que às vezes nem é tão qualificado quanto o Não tá seu. qualificado. Sensacional. Excelente troca, Ah, que bom. ótimos conhecimentos, falamos de gestão, falamos de venda, falamos de empreendedorismo, né? Falamos de buscar os seus sonhos, que eu acho que é isso que os advogados precisam cada É vez verdade. mais prosperar, ter grandes metas e executar para poder chegar lá. Doutora Mariana Gonçalves, muito obrigado. Obrigado por estar conosco aqui no Tex Group, compartilhando conhecimento. Você que é uma autoridade no tema. Foi um Para prazer. nós é um prestígio imenso poder te receber aqui. Foi um prazer, muito gentil, obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, então até a próxima Conversas Tributárias direto aqui da Fenaló.